Um homem estava no chão, gritando, sem conseguir controlar o próprio corpo. Benedito, o monge, se aproximou, rezou em nome de Jesus Cristo, fez o sinal da cruz e o demônio deixou o corpo do homem. E a razão de eu estar te contando isso é porque provavelmente tem uma parte dessa história guardada na sua casa. Talvez na sua gaveta ou no bolso do seu avô. Um pedaço de metal com inscrições estranhas, letras em latim. A maioria acha que é só um amuleto de boa sorte. Estão errados. O que milhões de pessoas carregam no pescoço é um texto de exorcismo. Ele nasceu em uma família nobre, estudou em Roma e, em um determinado momento, abandonou tudo. Deixou a cidade, os estudos e o futuro. Escolheu o isolamento mais radical possível, uma gruta escura no meio de um penhasco em Subiaco, a 40 quilômetros de Roma. De tempos em tempos, um amigo descia comida por uma corda. Uma campainha avisava quando o alimento chegava. Às vezes, milagrosamente, um corvo trazia pão. 3 anos assim, no silêncio e no escuro. Quando você passa tanto tempo isolado naquele nível de escuridão, algo acontece com a mente humana. Ou você enlouquece, ou passa a enxergar o invisível. Pastores acabaram encontrando a gruta. A notícia se espalhou. E Benedito virou o nome mais procurado da região. Mas com a fama vieram os inimigos. Num mosteiro, onde foi chamado para ser líder, os próprios monges tentaram matá-lo. O motivo era simples. Ele exigia demais. Queria que os monges largassem a vida de pecado. Eles preferiram o assassinato. Misturaram veneno no vinho de Benedito. Mas Benedito ergueu as mãos e abençoou o cálice. O cálice se despedaçou e uma serpente deslizou entre os cacos no chão. Ele olhou nos olhos dos assassinos e disse: Deus onipotente vos perdoe, irmãos. Por que fizestes isso comigo? E foi embora. Mas os inimigos não pararam. Um sacerdote, tomado de inveja, mandou um pão de presente. O pão estava envenenado. Benedito percebeu a armadilha antes de tocar naquela comida. O mesmo corvo que trazia pão para ele na gruta estava por perto. Benedito olhou para o corvo e disse: Em nome de Jesus Cristo, leve esse pão para um lugar onde ninguém possa encontrar. O corvo ficou esvoaçando em volta do pão, crococitando e agitado, como se quisesse obedecer, mas estivesse paralisado pelo perigo. Benedito repetiu a ordem. O corvo levou. 3 horas depois, voltou sem o pão. Enquanto isso, o sacerdote foi ao terraço comemorar a saída de Benedito. O terraço desabou e ele morreu na queda. Um discípulo correu para dar a notícia, celebrando o fim do inimigo. Benedito chorou, não de alívio, de tristeza, e puniu o próprio discípulo por ter ficado feliz com a morte de alguém. Benedito seguiu em frente. No topo de uma montanha, destruiu as ruínas de um templo pagão dedicado ao deus Apolo e construiu ali o mosteiro de Monte Cassino. Foi nesse lugar que os casos mais perturbadores começaram. Um dos monges simplesmente não conseguia ficar parado durante as orações. Sempre fugia. Os outros não entendiam o motivo. Benedito foi observar e enxergou o que os outros não conseguiam ver. Um pequeno demônio puxando o monge pela barra da capa. Benedito agiu. O demônio nunca mais voltou. Na semana seguinte, os monges tentaram mover uma pedra enorme para uma construção.
Juntaram dezenas de homens. A pedra não saía do lugar. Benedito se aproximou, fez uma oração, a pedra se moveu como se nada pesasse. O que estava impedindo o trabalho, ninguém soube explicar. No ano de 1647, a Alemanha estava em pânico, com julgamentos de feitiçaria. Durante as investigações, um grupo de bruxas confessou algo que intrigou os juízes. Disseram que os rituais simplesmente não funcionavam contra o mosteiro de Metten. Era como se o lugar estivesse protegido por algo que elas não conseguiam atravessar. As autoridades foram investigar e nas paredes do mosteiro encontraram gravado o mesmo símbolo de Benedito. Em 1742, o Papa aprovou a medalha como uma ferramenta de exorcismo da Igreja. E o nome gravado nela não era só Benedito, era São Bento. Se você pegar uma dessas hoje em dia e olhar bem de perto, vai ver uma sequência de iniciais em latim. Traduzidas, elas dizem exatamente isso: retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É uma ordem direta, gravada em metal, que milhões de pessoas carregam no pescoço, sem saber o que estavam carregando de verdade. Benedito previu a própria morte. Faleceu de pé, em Monte Cassino, no ano de 547, com os braços abertos, sustentado pelos discípulos. 1500 anos se passaram. O nome dele ainda é pronunciado nos rituais de libertação mais pesados do Vaticano. A medalha ainda está nos bolsos, nos carros e nos pescoços de milhões de pessoas. A maioria usa por hábito, sem saber o que está carregando de verdade. Um homem que escolheu uma gruta escura e deixou como herança algo que o mundo espiritual ainda leva a sério. E talvez você também devesse.